Sem enrolação, vamos direto ao que interessa: erros mortais. Erros que podem fazer com que horas e horas e horas do seu trabalho vá por água abaixo. Então é importante que você assista esse vídeo até o final para que você não perca tempo. Erro 1. Não ter uma checklist. Você não tem uma checklist, que é uma lista de ações que você tem que executar para ter certeza que tudo vai dar certo. Então, é o áudio se está ok, é o vídeo se está ok, é a iluminação se está ok. Então, tudo você tem que ir marcando lá na checklist, nessa tua lista lá de checagem, para ter certeza que tudo está certinho e você não perca tempo. Por exemplo, tendo que gravar tudo de novo ou tendo que editar. Editar no sentido de corrigir erros. E muita gente perde muito tempo na parte de edição corrigindo erros. Às vezes é até mais fácil você regravar o vídeo, por exemplo, do que ter que corrigir determinados erros. Mas às vezes a gente não tem solução, a gente não tem outra saída a não ser, por exemplo, tentar consertar. Não tem como. Mas então por isso que a gente precisa ter uma checklist. Olha só, o foco da câmera. O foco da câmera é extremamente importante que esteja... Eu uso sempre o foco no manual para não ter problema. Eu já vi muitos vídeos com o foco pescando, aí vai e volta, vai e volta. Ou fica embaçada a imagem, e aí daqui a pouco a imagem meio que distorce, fica embaçada, daqui a pouco volta ao normal. Aí embaça de novo, aí volta ao normal. Sempre que a pessoa se mexe um pouco pelo menos eu, odeio ver vídeos assim. Eu não consigo assistir vídeos assim. Então eu não sei quanto a você, mas para mim isso aqui é um pecado extremamente sério, tá? Um pecado mortal mesmo. Então presta muita atenção nessa questão do foco da sua câmera. Use o foco manual para não ter problema. Já configura ele, já deixa ele certinho lá. Usa o foco manual e manda ver. Se não puder usar o foco manual, utilize um equipamento que tenha um foco bom, para que você não tenha problemas. Por exemplo, quando a gente grava no celular, é um pouquinho complicado, porque ele fica pescando. No celular eu gosto de usar o foco manual, que senão ele acaba ficando pescando. E como eu estou fazendo vídeo sempre parado, ou então em pé e tal, o ideal seria o foco manual mesmo. Então pensa nisso aí, porque a falta de... Vou dizer nem a falta de foco, mas um foco desregulado, descontrolado, pode arruinar o seu trabalho. Outra é o áudio, claro, vídeo e áudio, tá? O áudio e vídeo. Então muita gente diz que o áudio é o mais importante, não sei o quê. A pessoa pode ter uma imagem ruim, mas e o áudio bom que a pessoa vai assistir. Não é bem assim não. Tá? Não é bem assim não. Se a imagem estiver muito ruim, não tem como você assistir. Ambos têm que estar equilibrados, então você tem que ter um áudio também certinho. Vê se os seus filtros estão funcionando, se eles estão configurados da maneira correta, os filtros. Faz uma gravação teste. É extremamente importante que você faça uma gravação teste. Vai lá, faz uma gravação teste, ouve e aí faz os ajustes necessários para você ter certeza que está tudo ok, para não ter problemas depois. E evite também problemas que podem surgir causados por interferência. Então já evita, por exemplo, deixar o seu celular perto de da interface. Eu estou falando isso, mas meu celular está aqui em cima da minha interface. Então, tirar o celular perto da interface, tirar equipamentos que podem causar qualquer tipo de interferência perto do cabo USB do seu, por exemplo, do seu microfone, se for USB. Então, já evita tudo isso para você não ter problemas, que, por exemplo, às vezes o áudio pode estar legal no início, mas aí você vai ver lá pro meio e tá dando uns pipocos. E aí fica complicado de tirar. Então presta bastante atenção nisso, tá? Para você não ter problemas com relação ao seu áudio. Faça uma gravação teste, ouça e tenha certeza de que o equipamento está todo configurado, todo certinho e que você não tem equipamentos próximos ao seu equipamento principal que vá causar interferências. Vamos lá para o próximo. Os aplicativos e os programas. Evite ficar trocando toda hora de aplicativo, de programas, e evite também atualizações desnecessárias. Principalmente quando a gente fala de Windows, às vezes você vai falar, opa, saiu uma nova atualização do OBS, vou baixar. Se o teu OBS já está funcionando sem crachar, sem nada, de boa, não procura problema onde não tem, deixa lá. Se ele não está crachando, deixa lá. Só vai fazer a atualização do OBS se realmente você precisar, se for algo emergencial. Caso contrário, você espera um tempinho, espera essa atualização estar mais estável
para você até poder baixar, mas eu acho que eu só baixaria se realmente eu tivesse algum problema de incompatibilidade ou se meu OBS estivesse crashando ou alguma coisa desse tipo. Se está funcionando certinho, não tem por que atualizar. Se o teu aplicativo está funcionando certinho, não tem por que atualizar. Não precisa ficar procurando problemas aonde não tem. Então, às vezes, muita atualização acabam causando bugs. E aí elas vêm bugadas. E aí elas acabam causando problemas para você. E aí vai te dar uma dor de cabeça. Foca só na criação de conteúdo. Esquece isso, tá? Pega um programa lá que você já está acostumado, fica usando ele direto, não se preocupa com a atualização, um aplicativo, já fica usando ele direto, se precisar pagar, usa uma versão paga, mas aí já fica usando ele direto, sem problemas, porque você sabe que o seu celular não vai parar, não vai congelar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque você já está acostumado com o programa, você conhece o programa, e aí também se tiver problemas com esse programa, você vai saber como resolver os problemas nesse programa. Então, não procure problemas aonde não tem. Roteiro. É extremamente importante que você tenha um roteiro. Independente do seu conteúdo, o que é o roteiro? O roteiro é um mapa. Você não necessariamente precisa seguir tudo que está ali, mas o roteiro é um mapa para te ajudar para que você não se perca nesse caminho aí. Então, por exemplo, para evitar que o seu vídeo fique muito longo ou até que ele fique muito curto. E também, você tendo um roteiro, isso te traz mais confiança na hora que você vai gravar o seu vídeo, ou até fazer a sua live, que seja. Não confunda com script. Script é onde você tem tudo aquilo que você vai falar. Eu vejo muitas pessoas fazendo reviews de equipamentos aqui com um script. Então tá lá na frente dele no teleprompter e aí ele tá lendo praticamente tudo. Blá, 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 blá. Esse microfone é isso. Ele tá lendo tudo. Isso é um script, tá? O que eu tô falando aqui é um roteiro, é tipo um outline, é só uma organização de ideias para que você não se perca. Eu particularmente não gosto de script. Mas eu acho que depende do tipo de conteúdo, depende da pessoa e por aí vai. Tudo é válido porque no YouTube tem sempre um público para todo mundo, tá legal? Vamos lá para o próximo aqui. Distrações, evite distrações. Então, um celular tocando. Se você está gravando no celular, se está gravando direto no celular, coloca ele lá no modo avião para ficar legal, sem ter problemas. Ou coloca no modo não perturbe para você não ter nenhum tipo de nada que te atrapalhe na gravação desse vídeo. E normalmente quando você grava até, por exemplo, com a câmera traseira, é legal você deixar aí no modo... Eu normalmente deixo no modo avião. Por quê? Porque eu sei que o celular agora ele não está fazendo nenhuma outra coisa além de gravar o meu vídeo. Então, em celulares até que não são tão potentes, você tem aí uma maior dedicação do aparelho naquela atividade específica que você está fazendo. Ou seja, você tem menores chances do seu celular, por exemplo, esquentar muito, ou travar, ou qualquer outro tipo de problema que pode ser causado aí por um excesso de uso da memória ou um excesso de uso do processador. Então, quando você faz isso, agora, se for um celular top de linha, você não vai ter esses problemas. Mas celulares, às vezes, mais fraquinhos, você pode ter esse tipo de problema aí, tá? Esse tipo de dor de cabeça. Agora tá gravando aqui no celular, então evite aqui as notificações no celular ou no computador. Coloca tudo no modo não perturbe, ou então desliga as notificações, desliga até as notificações em áudio, por exemplo, para deixar até visualizar as notificações. Mas eu normalmente já escondo tudo, ou então já desligo tudo. Por exemplo, se eu tô aqui com o WhatsApp ou com o Telegram, eu já desligo tudo, fecho tudo para não ter nenhum tipo de distração, já fecho o navegador, já fecho isso aqui para não ter nada me distraindo quando eu estiver gravando um vídeo. Então pensa nisso aí, a questão das distrações, para você poder focar onde você tem que focar, olhar para onde você tem que olhar e não ficar se distraindo. A luz. Luz aqui é a questão da iluminação. Extremamente importante, eu estou sempre falando isso, câmera, ela depende muito, muito, muito de iluminação. Eu diria que uns 80%, 90% de iluminação. Então isso é extremamente importante. Às vezes você pode ter uma câmera não tão boa, mas ter uma boa iluminação e conseguir aí tirar uma boa qualidade da imagem aí. Mas não pense em comprar uma câmera, investir 10 mil reais numa câmera e não ter uma boa iluminação, a imagem não vai ficar boa. Então presta bastante atenção nisso, tem uma iluminação pelo menos aí básica, boa. Se você for usar uma iluminação controlada, tá? Uma iluminação artificial. Se for uma iluminação natural, fica até mais fácil, mas aí você vai precisar ajustar a sua câmera de maneira manual, ou seja, ajustar a exposição, essa questão do ISO, a abertura da lente e por aí vai, para não ficar estourando. Então, iluminação é extremamente importante, não esquece isso.
Posição da câmera. Muita gente ignora isso também. Eu tenho que trabalhar essa questão aqui, mas eu já expliquei que é por causa do limite de espaço, mas a câmera, ela tem que estar na direção dos seus olhos, assim, na sua linha de visão. Você não pode ter que fazer isso ou isso para olhar para a câmera, tá? Como eu estou fazendo agora aqui, olhando um pouquinho mais para cima. Mas você não pode, por exemplo, uma câmera em cima do monitor. Se você tiver uma câmera em cima do monitor, você teria que estar pelo menos na linha de visão aqui, a webcam tem que estar pelo menos na sua linha de visão. E aí você abaixa o monitor um pouco ou você suspende a sua cadeira um pouco para estar na linha de visão. Tá? Não pode estar acima nem abaixo, porque isso vai te causar um certo desconforto aqui no pescoço e tal, pode te causar até algumas dores de cabeça. E também tem a questão do público em si. Se a câmera estiver abaixo, você vai ter que olhar para baixo, aí é como se você estivesse com um ar de superioridade para aquelas pessoas que estão assistindo o vídeo. Se a câmera está acima, aí quem é o inferior é você. E aí você perde a sua autoridade explicando algum assunto e por aí vai. Isso é algo inconsciente que acontece com as pessoas. Então, mesma linha, tá? Divisão aqui, ó, a linha dos seus olhos, pum, bota lá a sua câmera para não ter nenhum problema. Resolução, trabalhando a resolução da sua câmera. Normalmente as pessoas querem, muita gente querendo gravar vídeos em 4K e tal. Dependendo da situação você não precisa, mas você pode gravar em 4K, saiba que em 4K os seus vídeos vão ficar maiores e aí também o seu celular pode acabar esquentando mais e você sabe que você vai precisar de um espaço maior no seu celular, um espaço maior no seu computador. Então é importante que depois de que você gravou, você deletar ou jogar para a nuvem, por aí vai, para não ocupar muito espaço dentro do seu aparelho ou no seu HD. Pode parecer besteira, mas daqui a pouco você está gravando em 4K, grava vários vídeos em 4K, daqui a pouco o seu HD está cheio ou o seu celular está cheio. E aí você vai ter o trabalho de ter que ir lá apagar e tal, dependendo do vídeo, você não vai querer apagar. Então é bom você já ir fazendo isso já. Gravou o vídeo, depois que já postou, vê o que você vai fazer com esse vídeo. Você vai deletar ele ou você vai jogar para a nuvem. É isso. Tá? E 60 frames e 30 frames. O ideal é 30 frames ou 24 frames, é o FPS, tá? O frames per second. E aí o que você vai fazer? A gente normalmente só grava em 60 frames se a gente quiser botar depois em câmera lenta. Esse tipo de vídeo que eu tô fazendo agora aqui, onde eu tô sentado, parado, não precisa nunca ser em 60 frames. Eu não preciso nunca gravar um vídeo desse porte aqui em 60 frames e também não preciso nunca fazer uma live, por exemplo, em 60 frames nesse porte aqui. Só tem dois motivos que eu pensaria agora para gravar em 60 frames. Se for ação, ou seja, você está se movimentando rápido e depois você quer botar em câmera lenta, tá? Quando você quer colocar qualquer vídeo em câmera lenta, você tem que gravar em 60 frames, porque quando você colocar em câmera lenta, você vai ter uma câmera lenta mais suave, bonitinho. É impossível você colocar uma câmera lenta quando você gravou um vídeo em 24 frames ou 30 frames, tá? Ou você está fazendo um streaming de jogos, porque jogos você tem que ter a fluidez e jogo é no mínimo 60 FPS, 60 frames. Então tem que acompanhar lá o jogo. No mínimo. Então aí os 60, na verdade você não vai conseguir mais que isso. Então 60 frames gravando ou fazendo live, ou streamando, como a gente diz, em 60 frames, somente nesses dois motivos aqui. Agora, qualquer outro é besteira, você vai estar aí só jogando espaço fora, tempo fora, e é mais complicado até para algumas pessoas assistirem em 60 frames, tá? Então, pensa nisso aí, você não precisa se preocupar com essa questão de resolução quando a gente fala aí de FPS. Bom, se você gravar vídeos também em 1080, já vai estar de boa para a grande maioria das pessoas que vão assistir os seus vídeos. E não precisa se preocupar tanto com 4K. Mas se o seu celular faz 4K, a sua webcam faz 4K, normalmente webcam, 4K de webcam não é tão boa assim. Eu prefiro 1080 de webcam, que você tem uma imagem bonita e tal, do que colocar um 4K que fica meio, sabe, aquele meio 4K meio assim, meio Leica. Então eu prefiro um 1080 de qualidade do que um 4K capenga. Beleza? Então é praticamente isso que eu queria falar com você. Esses aí foram os... Na verdade, acho que tinha mais um. Pera aí, vamos lá. Eu botei 9, são 10, pera aí. E a solução? Eu já ia finalizar o vídeo sem falar da solução, tá vendo aí? Solução, o que eu quero dizer com solução? Quando você já se acostuma com um programa que você já está usando e está acostumado com ele, você está acostumado com a sua máquina, o computador, está acostumado com o seu celular e tal, tudo fica mais fácil para você achar soluções para problemas, porque você vai ter problemas, tá? É impossível você não ter problemas, uma hora você vai ter problemas, mas
quando você já conhece o seu equipamento, quando você já está acostumado com o programa, aplicativo, fica mais fácil para você achar a solução. Aí você fica calejado e aí então você já fica mais tranquilo para poder fazer as suas gravações, as suas transmissões. Mesmo que aconteça qualquer coisa, você já vai saber o que fazer. Daí a importância de você usar sempre o mesmo equipamento, usar sempre os mesmos programas e por aí vai, para que você tenha a solução já preparada, já está tudo assim, ó, esquematizado na sua cabeça, para que se isso acontecer, você já sabe o que fazer, tá? E também tem um plano B, tá? Então isso também faz parte da experiência. Tem um plano B aí para que você não esquece. Você sempre vai ter problema. Uma hora você vai ter problema. Não acha que você vai estar imune a isso. Uma hora você vai ter problemas. Então esteja preparado. Esteja preparado para achar uma solução. Comece a criar os calos aí na mão para poder ficar um profissional mais experiente. Beleza? Agora sim, vamos finalizar. Eu vou deixar 2 vídeos agora aqui para você assistir. 2 vídeos, um de cada lado aqui. 2 vídeos que foram feitos com muito carinho. Vai lá e assiste. Se você gosta do que eu venho fazendo aqui, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, porque tem muita coisa vindo aí, é muita coisa que eu tô sempre postando, as lives surpresas também, então não perde. Se você quiser conversar comigo, conversar também com pessoas que entendem bem mais do que eu, o link do grupo no Telegram tá aqui embaixo. Aproveita enquanto tá liberado, daqui a pouco ele vai se tornar VIP, então somente com um convite. E tem também, se você quer economizar dinheiro, você gosta de economizar dinheiro, que eu sei, o link pro canal de ofertas do Nerd tá aqui embaixo também, na descrição do vídeo e no comentário fixado. São ofertas selecionadas para você. Tem ofertas lá todos os dias, cupons de desconto e por aí vai. A gente não fica enchendo o saco com produtos que não tem nada a ver. São somente ofertas selecionadas para que você realmente valorize o seu dinheiro. 2 vídeos para você assistir. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Fui.